Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje, ele é um assunto que ele aparenta ser um assunto difícil, mas ele não é, um assunto bem tranquilo. A gente vai falar de forma trigonométrica ou forma polar. Na verdade ela aparece assim, né? É a forma polar ou trigonométrica de um número complexo. A pessoa já fica com o olho arregalado, assim, meu Deus, forma trigonométrica. Assim, vamos com calma. Em primeiro lugar, a gente vai partir da forma algébrica de um complexo e chegaremos na forma trigonométrica. Eu preciso te explicar algumas situações, quer ver? Ó? Lembra que no último vídeo nós falamos sobre a representação algébrica do complexo e a representação do plano de Gauss. Então nós faremos o seguinte, ó. Eu vou representar o plano de Gauss com a parte real dele e com a parte imaginária dele. Parte real e parte imaginária. Vou partir de um complexo Z na forma A mais B vezes o I, certo? A gente parte do complexo em sua forma algébrica, daí construímos ele na sua forma trigonométrica ou polar. E aí que está a grande sacada. Por quê? A forma trigonométrica, a forma algébrica dele é dada por Z igual a A mais BI. Como que nós representamos ele no plano, lembra? Eu marco uma parte real dele, marco a parte imaginária, o coeficiente da parte imaginária dele. Daí nós marcamos ele no plano de Gauss e fazemos o seguinte, ó. Achamos o afixo dele, fazemos a construção do afixo, e aí acontece o seguinte. Eu quero que você fique ligado numa coisa. Eu vou primeiro pela parte extensa, pela parte mais demorada, daí eu vou otimizando ela, tá? A otimização é o que me interessa, a parte é a construção rápida da forma trigonométrica. Mas até chegar lá a gente vai conversando. O que eu tenho? Exatamente aqui nesse ponto, eu tenho o afixo do meu complexo Z, é o afixo de Z, certo? Lembra? A distância do afixo até a origem nós chamamos de módulo. Então, pera lá. Origem do sistema cartesiano, distância do afixo até a origem, nós temos o módulo dele. Então vamos escrever aqui, ó, uma situação bem bacaninha. O que eu estou marcando em verde aqui é o ρ. Por favor, quem é o ρ? O ρ, ele é o módulo de Z. Lembra a aula passada? Eu ensinei você a calcular módulo. O ρ, vou colocar na mesma cor. O ρ ao quadrado é igual o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Gente, lembrando que o quadrado passa como raiz, mas eu acredito que é mais fácil você lembrar ele dessa formazinha, tá? Aí hoje vai aparecer o seguinte, ó. Hoje vai aparecer o seguinte. Aqui eu tenho um ângulo, certo? Esse ângulo eu vou chamar ele de θ. É o ângulo, cuidado. O θ, ele é sempre medido no sentido anti-horário. Então nós vamos escrever isso aqui, ó. Esse θ, ele é chamado de argumento do teu número complexo. Ele também recebe um nome, não é tão comum assim, é um nome um pouco mais, já não se usa tanto, mas muitas vezes, algumas vezes aparece. Ele é chamado de argumento ou anomalia do teu número complexo. A anomalia não é tão frequente, mas se liga nesse nome, tá? Nós vamos chamá-lo de argumento, vai ser um pouco mais fácil para nós. O argumento do meu complexo. Detalhe, o argumento, o ângulo, sempre no sentido anti-horário, sempre no sentido contrário do relógio. Daí nós vamos fazer o seguinte, quer ver? Ó? Eu tenho o meu triângulo retângulo aqui composto da seguinte maneira. Esse cateto vale B, esse cateto vale A. Tudo bem? Eu vou usar duas relações trigonométricas. Primeiro, eu vou usar a relação trigonométrica seno de θ. O seno de θ, ele vai ser definição de seno lá da trigonometria. Cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é ρ. Mas peraí, se eu isolar o B, você já vai entender por que eu estou isolando o B, o ρ passa multiplicando. Eu sei que o B, ele vai ser igual a ρ vezes o seno de θ. E eu vou guardar esse negócio. Eu vou guardar essa relação. O B vai ser ρ seno de θ. Tudo bem? Daí, faço a outra relação trigonométrica. Faço o cosseno do ângulo θ. Cosseno de θ, cateto adjacente, que é A, hipotenusa, que é ρ. Passo o ρ multiplicando. O A ele vai ser igual a ρ vezes o cosseno de θ. E aqui eu tenho a segunda relação. E aqui nós vamos brincar da seguinte maneira. Só um comentário, isso que eu estou fazendo você pode fazer em todo o complexo, caso você não queira a otimização que eu vou te mostrar no final.
Tá beleza? Gente, olha que coisa bonitinha. A partir daqui, a gente vai escrever assim, ó. O meu Z, ele vai ser igual, meu complexo Z vai ser igual. No lugar do A, ρ cosseno θ. Vou escrever aqui, ó, ρ vezes o cosseno de θ. Mais, no lugar do B, ρ vezes seno de θ, só que tem um I, certo? Ρ vezes o seno de θ vezes o I. Daí, podemos fazer o seguinte, o ρ é fator comum dos dois termos. Olha que coisa mais legal do mundo. O complexo Z, ele vai ser igual, evidencia o ρ que multiplica cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Essa aqui é a forma trigonométrica do teu número complexo. Agora a gente vai parar um pouquinho. Você pode pensar, fala, meu Deus do céu, que loucura, que coisa. Não é tão difícil. Existe um jeito da gente otimizar isso aí, tá? Existe uma maneira da gente otimizar. No ensino médio, dificilmente você vai ver um termo que eu vou citar agora. Ele é chamado de coordenada polar. Alguns lugares não trazem esse termo, porque ele é um termo mais usado em ensino superior. Mas eu vou trazer a coordenada polar para você e vou trazer uma otimização dessa relação. Dá pra gente escrever ela assim, ó. Eu posso simplificar a minha relação escrevendo assim, ó. Complexo Z vai ser igual ρ vezes cis de θ. Você vai falar, professor, que raios é isso? Tenta enxergar. Vamos tentar enxergar? Complexo Z, complexo Z. O ρ é o ρ. Cis, cosseno e seno. O que eu chamo de cis é cosseno e seno. Eu estou abreviando. Cosseno e seno do meu argumento. Eu gostaria muito que você lembrasse disso aqui, ó. Ela otimiza a vida. Ela otimiza a vida. E existe um outro conceito que eu vou passar para você. O que nós chamamos de coordenada polar de um complexo. A coordenada polar de um complexo, ela é dada por ρ e o argumento. Agora eu consigo te explicar isso de um jeito fácil. Vou ficar aqui do ladinho para que você consiga copiar. Você quer ver uma coisa? Vou apagar isso aqui e vou me basear apenas nisso, ó. Dá uma olhada. O que vai virar? Deixa eu apagar aqui e vou deixar só essa representação ali no cantinho, só aquelas ali. Gente, imagina que eu coloco a coordenada polar de um complexo dado por isso aqui, ó. 2 e 30 graus. Aquilo ali representa a coordenada polar do meu número complexo. O 2 é o módulo, o 30 é o argumento. Então o que eu faço? Eu quero escrever ele na forma trigonométrica. Vou dar um nome de Z. O Z vai ser igual a ρ vezes o cis do θ. O Z vai ser igual, quem é o ρ? 2 vezes cosseno e seno de 30 graus. Só. Nada mais. 2 que multiplica cosseno e seno. Claro que você tem que lembrar uma coisa. O teu complexo Z vai ser o seguinte. 2 vezes cosseno de 30 mais I vezes o seno de 30. Ah, mas e se eu pedir a forma algébrica dele? Sem problema. Transforme. O teu complexo Z vai ser igual 2 que multiplica. Gente, cosseno de 30, tabelinha, seno, 1, 2, 3, cosseno, 3, 2, 1, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais I vezes seno de 30 é meio. O 2 multiplica cada termo, o Z ele vai ser igual, 2 cancela com esse dá raiz de 3, mais 2 cancela com esse dá 1 vezes o I. Tá aqui, ó, a forma algébrica do teu complexo, e a forma trigonométrica dele. Quer ver, ó? Vamos deixar ele, vamos enfeitar o pavão um pouquinho. Vamos dar uma enfeitada nele. Olha só. Vamos tirar para cá, ó. Bem tranquilo. Te forneço a coordenada polar de um complexo, dada por isso aqui, ó. 2 raiz de 3 e o argumento dele, π sobre 6. Puxa, pode aparecer em radiano? Pode. Vamos lembrar uma coisa? O meu número complexo, eu vou chamar de W agora, na sua forma trigonométrica mais compacta, é ρ vezes cis do θ.
Quem que é o cis? Cosseno e seno. Então vamos lá. O meu complexo W vai ser igual. O ρ vale 2 raiz de 3 vezes cosseno e seno de π sobre 6. Vamos abrir para ver o que que dá? O meu W vai ser igual a 2 raiz de 3 que multiplica cosseno de π sobre 6 mais I vezes o seno de π sobre 6. Ah, eu quero saber a forma algébrica dele. Pega o π sobre 6, veja quantos graus dá, certo? Transforma de grau para radiano e muda a relaçãozinha. Tudo bem? Mais um para fechar, só para a gente fechar isso. Vou apagar esse primeiro aqui, ó. Olha só. Agora eu vou mudar um pouquinho o discurso. Quer ver? Eu vou lá e forneço para você um complexo dado por isso aqui, ó. Z vai ser igual a 1 mais I raiz de 3. E eu quero a forma trigonométrica dele. A forma trigonométrica dele. Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode imaginar assim. Vou marcar ele no plano de Gauss. Ó. Joga no plano de Gauss. Só cuidado. Quanto para a parte real? 1 para a parte real. 1 para a parte real. Quanto para a parte imaginária? Raiz de 3. Lembrando que a raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Tá? 1,73. Ela está um pouquinho para cima. Vou jogar a raiz de 3 aqui, ó. Aqui é o eixo da parte imaginária. Vou diminuir um pouquinho. Aqui é o eixo da parte real. Certo? Olha isso, olha isso, olha isso. Localiza o afixo do menino. O afixo dele está aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho o afixo do meu complexo Z. Certo? Vamos pensar um pouco? Talvez a parte mais difícil é você chegar no argumento. Porque, ó, o argumento dele é isso aqui, ó. Aqui é o meu θ. Vamos pensar um pouquinho? Esse cateto vale raiz de 3. Esse cateto vale 1. São os dois catetos que eu tenho. Como que eu posso fazer para chegar nele? A função que envolve oposto e adjacente é tangente. Venho aqui e penso o quê? Tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Gente, tangente de quanto que dá raiz de 3? Tabelinha. O θ vai ser igual a 60 graus ou π sobre 3. Radianos, tá? Já estou imaginando radiano. Eu quero a forma trigonométrica dele. Forma trigonométrica. Z vai ser igual a ρ. Meu Deus, o ρ. Não tem problema, cara. O ρ é isso aqui, ó. ρ ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 ao quadrado, 1. O meu ρ vai ser igual a 2. Ei, complexo, 2 que multiplica cosseno e seno de π sobre 3. E está aqui a forma trigonométrica dele, de um jeito mais abreviadinho. Tudo bem? Lembrando, 180 graus dividido por 3 dá o 60 teu π sobre 3. Belezinha? Galerinha, é isso. Mais uma aulinha para conta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.